Uma colisão com um pássaro não pode derrubar uma aeronave, mas se um minúsculo inseto pode, então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A história de hoje se passa em 1996. Felizmente, muitos processos mudaram desde aquela época e hoje um acidente desse tipo seria inconcebível. Vocês vão ver que falhas operacionais impensáveis levaram até o acidente. E aqui no canal a gente sempre fala sobre segurança de voo. Afinal, a segurança é o pilar fundamental da aviação comercial regular. Muito embora esse acidente tenha acontecido em um voo fretado. Mas existe um outro tipo de segurança que a gente não deve nunca se descuidar. A segurança digital. Todo aeroporto tem aquele Wi-Fi grátis, né? Aí você vai e se conecta nessa rede de Wi-Fi pública e acaba ficando vulnerável, porque não existe proteção e criptografia nessas redes públicas. E usar o seu cartão de crédito conectado nessas redes é um perigo. Mas isso tem solução. Usar uma VPN da Surfshark. VPN é Virtual Private Network. É como se você tivesse um espaço de navegação só seu, criptografado, protegendo a sua conexão. A Surfshark já foi eleita algumas vezes a melhor solução de VPN do mundo em matéria de segurança. Além disso, tem uma vantagem bem legal. Os serviços de streaming às vezes só funcionam no país que você assinou. Aí quando você viaja, fica sem acesso. Usando a VPN da Surfshark, você pode escolher o país que vai ser usado como intermediário na conexão. E voilá, pode assistir os seus vídeos sem problemas em qualquer país. Eu fiz uma parceria com a Surfshark e eu consegui um desconto para quem assiste o canal de 83% e mais 3 meses grátis. É só usar o cupom AVIões que está aí no link da descrição. Vamos à nossa história. A Birgen Air era uma transportadora charter turca, com sede em Istambul, que iniciou suas operações em 1998. A companhia aérea fazia voos fretados em acordos com operadores turísticos na Alemanha e na República Dominicana, em cooperação com o operador turístico alemão Ogger Tours e a empresa dominicana Alas Nacionales. A Alas Nacionales tinha certificação de operador aéreo, mas não tinha nenhum avião. Por isso que fez a parceria com a Birgen Air para servir a Europa. A primeira aeronave da Birgen Air foi um Douglas DC-8 e com o passar do tempo foi adicionando outras aeronaves de várias famílias da McDonnell Douglas e da Boeing. Entre estes estavam 2 Boeing 757-200. Um deles, que tinha um registro Tango Charlie Golf Echo November, tinha 11 anos na época. Esse avião foi comprado originariamente da Eastern Airlines e voou pela National Air do Canadá até ser passado para a Birgen Air. No início de 1996, esse 757 voou para Gregorio Luperón International Airport, lá em Puerto Plata, na República Dominicana. Como não haviam passageiros suficientes para justificar o custo de voar de volta para a Europa logo em seguida, a Birgen Air decidiu deixar o avião e a tripulação lá em Puerto Plata pelo tempo que fosse necessário, até que houvesse um grupo de passageiros grande o suficiente para tornar o voo de volta lucrativo. Como resultado, o avião ficou estacionado em um hangar em Puerto Plata por 20 dias, até que apareceu a oportunidade de levar vários grupos de turistas alemães de volta para Frankfurt, no dia 6 de fevereiro, porque um Boeing 767 que estava programado para levar esse grupo apresentou um problema mecânico. A maioria dos passageiros tinha comprado pacotes turísticos com a Ogger Tours, e como a Birgen Air era dona de 10% dessa empresa, eles decidiram então usar este 757 que estava lá parado com a respectiva tripulação. Eu já disse aqui no canal e até mostrei no episódio 878 que quando uma aeronave vai ficar parada por um longo período, algumas ações de manutenção devem ser tomadas para preservar a aeronave e evitar que seja necessária a realização de uma grande revisão para retornar essa aeronave ao voo. Depois de cerca de 18 dias em solo, o Boeing 757 foi retirado do hangar para teste de motores e ainda ficou mais 2 dias na pista até o dia do voo. Para deixar o avião do lado de fora com segurança, o pessoal da manutenção deveria ter colocado capas sobre os tubos de pitô. Um tubo de pitô é isso aqui, ó. É um sensor onde o ar entra
E aí ocorre aqui uma câmara de pressão, e essa pressão vai ser computada por um conversor análogo digital e vai dar a informação de velocidade para o avião. Então, quando o avião está do lado de fora e não vai voar, o pessoal da manutenção coloca uma capa de proteção no pitot, ele fica assim, ó. Tem o Remove Before Flight. Só que os mecânicos nunca receberam essas coberturas para os tubos de pitot desse avião e, portanto, nunca colocaram as capas de proteção. Esse é o primeiro elo da corrente que levaria ao acidente. Durante os 2 dias em que o avião passou fora do hangar, o tubo de pitot do lado do comandante foi tomado por uma colônia de vespas do tipo Dauber, que são comuns na República Dominicana, e isso sobe até mais ou menos a área do Texas, nos Estados Unidos. Esses pequenos insetos são muito comuns na região do Caribe e constroem os ninhos utilizando lama seca e costumam se aproveitar de pequenos orifícios como esses aqui do tubo de pitot para fazer o ninho. A lama endurecida que eles usaram acabou bloqueando o tubo de pitot do lado do comandante, mas ninguém percebeu durante a inspeção antes do avião ser preparado para o voo. Segundo elo da corrente acabava de se ligar. Um pequeno intervalo aqui para você que já está com medo de ir para o Caribe. Depois que esse acidente aconteceu, existem hoje diversos processos anuais, porque essa Vespa Dauber ela é sazonal, tá? E nas temporadas em que elas estão presentes, existem processos, tanto nos Estados Unidos quanto no Caribe, de proteção dos aviões o tempo todo. Então existe a temporada desses Mold Daubers, que é como eles chamam lá. Tá bom? Então não precisa se preocupar hoje em dia. O voo KT-301 estava programado para levar 176 passageiros, sendo 167 alemães e 9 poloneses. Depois de decolar de Puerto Plata, a aeronave faria uma escala para reabastecimento em Gander, no Canadá, e depois seguiria para Berlim e Frankfurt. O comandante tinha 61 anos e 24 mil horas de voo, incluindo mais de 1.800 no Boeing 757. O primeiro oficial tinha 34 anos de idade, 3.500 horas de experiência e apenas 71 horas no Boeing 757. E havia também um piloto substituto de 51 anos com 15 mil horas de voo, 121 no 757. Dos 13 tripulantes, 11 eram turcos e 2 comissários dominicanos. O voo iniciou a decolagem aproximadamente às 23h42 e chovia naquele momento. Durante a corrida, o primeiro oficial fez a verificação padrão de 80 nós. Aí o comandante respondeu que o indicador de velocidade dele não estava funcionando. Essa verificação é um padrão em todas as decolagens. Ela é feita a 80 nós e ela é feita justamente para garantir que os indicadores de velocidade dos dois lados estão funcionando. E o procedimento para se ver isso requer que, se houver discrepância entre eles, a decolagem seja abortada. O primeiro oficial confirmou que o indicador dele estava normal. Absurdamente, o comandante decidiu continuar com a decolagem, sendo que o instrumento dele não estava funcionando. O terceiro elo da corrente estava se ligando nesse momento. A decolagem continuou normalmente e poucos segundos depois, o comandante disse que o indicador de velocidade dele começou a funcionar. Quando estava numa altitude de 3.500 pés, o comandante pediu que o piloto automático fosse conectado. Neste momento, a confirmação do Auto Throttle apareceu no painel e o VNAV e o LNAV também foram conectados. 2 minutos depois da decolagem, o comandante disse por 2 vezes que algo parecia não estar normal. Depois de consultar os seus instrumentos, o primeiro oficial comunicou que o seu indicador de velocidade no ar estava indicando 200 nós e diminuindo. Neste momento, a aeronave estava a uma altitude de 5.000 pés e a velocidade indicada no painel do comandante era de 327 nós, com uma inclinação de 15 graus de atitude. O comandante então afirmou que os 2 indicadores estavam incorretos e perguntou: o que devemos fazer? Pedindo imediatamente uma verificação dos circuit breakers, são os disjuntores elétricos, para saber se existia algum problema elétrico. O 757 da Birgen Air possuía 5 indicadores com informações de velocidade, disponíveis da seguinte forma: o indicador de velocidade do comandante,
O indicador de velocidade do primeiro oficial são fontes independentes. O indicador de standby, que é outra fonte independente, e 2 indicadores de velocidade em relação ao solo. Essas são obtidas diretamente do sistema inercial e aparecem na tela do EFIS, sem nenhuma necessidade de pressão de ar. Por alguma razão desconhecida, não foi efetuada a verificação cruzada por nenhum dos tripulantes, que mostraria que apenas a indicação do comandante estava errada. Mais um elo se fechava. O comandante comentou que algumas coisas acontecem quando um avião fica muito tempo parado no solo. Às vezes da assimetria dos profundores e outras coisas que eles não deveriam acreditar nas mensagens que apareciam no EICAS. Quando a aeronave chegou a 6.600 pés, a velocidade indicada do comandante era de 352 nós, que daí 650 km por hora, ainda com uma atitude, o nariz para cima de 15 graus e com o piloto automático conectado, o alarme de excesso de velocidade tocou. O comandante comentou que aquilo não era importante e pediu que o circuit breaker, para esse alarme que estava soando, fosse puxado para eliminar o som do alarme. Neste momento, a aeronave atingiu a altitude de 7.000 pés e a velocidade indicada era de 349 nós. O piloto automático pega as informações justamente do altímetro do comandante. Então, se você está com excesso de velocidade, o avião começa a inclinar o nariz para cima e desacelerar os motores, porque o objetivo é reduzir a velocidade. Durante a subida, as mensagens de aviso de Rudder Ratio e Max Speed Trim apareceram no EICAS. O EICAS do 757 não avisa os pilotos especificamente sobre uma indicação errônea de velocidade. Só que o computador de dados compara as várias entradas dos sensores de velocidade no ar. Quando uma diferença entre um lado e outro de 10 nós é detectada, os avisos de Max Speed Trim e Rudder Ratio aparecem juntos. Porém, o manual de operações da aeronave não informava aos pilotos que os 2 avisos juntos são indicativos de uma indicação errônea de velocidade no ar, como se isso fosse necessário, porque era visível que havia uma discrepância entre os 2 instrumentos. Cerca de 4 minutos depois da decolagem, o stick shaker foi acionado e o alarme de stall começou a tocar. A tripulação manteve o piloto automático conectado, mas desconectou o auto-throttle e a navegação vertical. Com uma altitude de 7.100 pés, a velocidade indicada era de 323 nós, só que na verdade a que estava certa era a do copiloto, estava abaixo de 200 nós e diminuía com o aumento da inclinação para cima do avião, que chegou a 21 graus e com os motores operando em marcha lenta. O procedimento padrão de levar o nariz do avião para baixo na iminência de um stall também não foi seguido, mais um elo da corrente. Nesse momento havia uma grande confusão dentro do cockpit. O comandante não entendia por que eles estavam rápido, mas não conseguiam subir, não sabia o que fazer e mantinha uma aceleração reduzida. A altitude já havia caído para 6.000 pés e a velocidade em relação ao solo era de 194 nós. E o avião ainda apontando o nariz para cima. A escuridão da noite não davam referências visuais para eles. O que também não é uma desculpa porque eles estavam em um voo por instrumentos. O comandante perguntou sobre a posição das manetes de potência e o primeiro oficial respondeu que ambas estavam para trás. Imediatamente o comandante ordenou: acelere, não recue. O primeiro oficial levou as manetes para aceleração máxima. Mas provavelmente devido ao baixo fluxo de ar passando pelos motores, por conta da posição da aeronave, que estava com o nariz muito para cima, a tração do motor esquerdo manteve-se baixa, enquanto a do motor direito foi para a máxima. Isso fez com que a tração assimétrica girasse o avião apontando o nariz para baixo com uma inclinação das asas de 90 graus e a velocidade horizontal chegou a 0. O GPWS, que é o aviso de proximidade com o solo, começou a tocar a uma altitude aproximada de 2.300 pés, mas nada mais poderia ser feito. O 757 bateu no mar com enorme violência, desintegrou-se instantaneamente sem nenhuma chance de sobrevivência. Nos dias seguintes, as guardas costeiras da Marinha dos Estados Unidos e da República Dominicana iniciaram uma grande busca para recuperar os destroços do avião e seus ocupantes, lá naquelas águas profundas e infestadas de tubarões. Boa parte da estrutura do avião foi recolhida, porém a peça-chave para elucidar a tragédia, que era o tubo de pitot que alimentava os instrumentos do comandante, jamais foi encontrada.
O acidente impactou severamente a reputação internacional da Birgen Air. A enorme publicidade negativa, principalmente na Alemanha, causou uma queda igualmente enorme nas reservas da companhia aérea. A Birgen Air suspendeu as operações em março de 1996, com planos de retomar em 97. No entanto, acabou entrando em falência logo depois, encerrando assim a sua história. Esse acontecimento mostrou que a aderência aos protocolos que foram criados para a segurança, quando são pulados, levam invariavelmente a um acidente. E por isso o foco recente dos treinamentos é tão alto em procedimentos e CRM. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e considere apoiar por apenas R$ 2,99. Ajuda bastante e você ganha benefícios exclusivos. Um grande abraço e até o próximo voo!